Jamais imaginei que algo tão simples quanto o jejum pudesse ter um impacto espiritual tão profundo, mas o que Jesus me revelou transformou tudo. Você já se perguntou se existe algo que pode mudar sua vida, sua família e até o mundo ao seu redor? Algo tão poderoso que pode alterar gerações inteiras? Hoje vamos ouvir alguém que teve um encontro direto com Jesus e recebeu revelações que estão tocando pessoas ao redor do mundo. Nicole poderia nos contar o que Jesus revelou sobre o jejum bíblico. E por que isso é tão urgente? Olá, meu nome é Nicole Hudson. Tenho 45 anos e já trabalhei como enfermeira registrada. Hoje minha vida tomou um rumo completamente diferente. Sou ministra em Sacramento, Califórnia. E sinceramente nunca imaginei que estaria aqui compartilhando com vocês uma experiência tão profunda e transformadora. O que vou contar é mais do que uma história. É um testemunho de algo que mudou minha alma. É sobre o que vivi em uma experiência de quase morte. Quando Jesus me mostrou a verdade impactante sobre o jejum. E acredite, o que descobri vai muito além do que qualquer livro ou pregação poderia me ensinar. Você já se perguntou o que realmente acontece no mundo espiritual quando jejuamos? Ou até mesmo o que significa se conectar a Deus em um nível tão profundo que parece que tudo ao seu redor desaparece? Bem, eu também tinha minhas dúvidas. Sempre vi o jejum como algo importante, mas o que experimentei me fez entender que é muito mais do que uma prática espiritual. É uma ponte direta para o reino divino. Agora, vamos voltar para a manhã do dia 12 de setembro de 2023. Era uma terça-feira, e eu estava no 7º dia de um jejum só de água. Para muitos pode parecer extremo, mas eu sentia que estava sendo guiada pelo Espírito Santo para fazer isso. E olha, o jejum sempre foi parte da minha vida espiritual. Mas essa experiência tinha algo de especial. Eu não sabia explicar, mas era como se houvesse um peso sobrenatural em cada momento daquele jejum. Algo que eu nunca tinha sentido antes. Naquela manhã saí de casa bem cedo. Eram 5h30, e eu estava a caminho da reunião de oração matinal da nossa igreja. As ruas estavam quase desertas, e a cidade parecia envolvida por uma tranquilidade rara. Uma chuva leve caía, algo incomum para Sacramento em setembro. Lembro de estar dirigindo pela Madison Avenue, ouvindo músicas de adoração e conversando com Deus, em silêncio. Era um daqueles momentos em que você sente uma conexão tão profunda com Ele, como se o mundo ao seu redor não existisse mais. E então, tudo mudou em questão de segundos. Um motorista bêbado, dirigindo uma caminhonete, atravessou o sinal vermelho em alta velocidade. Ele atingiu meu carro bem no lado do motorista. O impacto foi tão violento que eu não tive tempo de reagir. Mais tarde, fiquei sabendo que o acidente causou hemorragias internas graves, falha de múltiplos órgãos, e que meu coração parou por exatos 17 minutos e 23 segundos. Agora, imagine isso. Meu coração parado, meu corpo imóvel, os paramédicos lutando para me salvar. Mas, para mim, tudo aquilo já parecia distante. Num instante, eu estava no carro destruído. No outro, senti como se minha alma estivesse sendo retirada do corpo. Era como flutuar, uma leveza indescritível. Eu podia ver tudo. A cena do acidente estava diante de mim, mas de uma forma que parecia muito mais clara, quase como se meus sentidos estivessem amplificados. Vi os paramédicos trabalhando freneticamente, tentando me reanimar. Vi os policiais organizando o tráfego. E vi também o jovem que bateu no meu carro. Ele estava sentado na calçada com a cabeça entre as mãos, claramente em choque. E sabe, naquele momento não senti raiva dele. Tudo o que senti foi compaixão. Então, algo extraordinário aconteceu. A cena começou a desaparecer lentamente, como se fosse um véu se desfazendo. E eu fui puxada para cima, para o que só posso descrever como um túnel de luz. Mas essa luz, ela não era apenas brilho, era viva, pulsante, cheia de amor. E era como se cada partícula dessa luz estivesse preenchida com paz e uma presença divina que me abraçava completamente. Não havia dor,
Não havia medo, apenas um amor tão profundo que palavras não conseguem capturar. Era como se todo o meu ser estivesse sendo envolvido por algo infinitamente maior do que eu. E foi nesse momento que comecei a entender o verdadeiro significado do jejum. Não era apenas uma prática, mas um ato de entrega total, uma forma de se esvaziar para que Deus pudesse preencher cada parte de você. Essa experiência me transformou completamente. Ela me fez perceber que há muito mais acontecendo no reino espiritual do que podemos imaginar. E agora quero compartilhar tudo isso com você, porque se aprendi algo, é que Deus sempre tem algo novo para nos revelar. Basta estarmos dispostos a ouvir. Enquanto eu atravessava aquele túnel, percebi algo extraordinário. Eu já não estava no meu corpo físico, mas isso não me assustou. Pelo contrário, sentia-me mais viva, mais real do que jamais havia sentido antes em toda a minha vida. Meus sentidos espirituais estavam tão intensificados que eu parecia capaz de captar coisas que nunca soube que existiam. Era como se cada parte de mim estivesse conectada a algo muito maior. De repente, fui levada para um lugar que só posso descrever como os átrios externos do céu. A visão era de uma beleza indescritível. As cores pareciam ter vida própria, tão vibrantes que nem poderiam existir na Terra. Havia uma música que preenchia todo o espaço ao meu redor, como se viesse de todos os lugares, e ao mesmo tempo de lugar nenhum. E uma luz. Ah! Aquela luz! Ela era mais brilhante que o sol, mas não machucava os olhos. Pelo contrário, trazia uma sensação de paz e acolhimento. Mas o que realmente capturou minha atenção foi o que estava acontecendo entre o céu e a terra. De onde eu estava, era possível enxergar fios dourados de luz, que se estendiam da terra em direção ao céu. Esses fios não eram aleatórios. Eles eram caminhos espirituais, criados por pessoas que estavam jejuando e orando. Era como se eu estivesse olhando para um mapa espiritual, onde cada conexão brilhante representava uma ponte entre o físico e o espiritual. Então eu ouvi uma voz. Era Jesus. Não havia dúvida, mesmo antes de vê-lo. Eu sabia que era ele. Sua voz era ao mesmo tempo poderosa e cheia de amor, ressoando profundamente dentro de mim. Nicole, eu trouxe você aqui para mostrar o que seus olhos não viram e seus ouvidos não ouviram. E então, ele apareceu. Não consigo encontrar palavras suficientes para descrever sua presença. Era como se cada pintura ou imagem que já vi sobre Jesus tivesse apenas arranhado a superfície da verdade. Ele era infinitamente mais. Sua presença irradiava ondas de amor, autoridade e poder. Quando olhei em seus olhos, senti como se ele pudesse ver cada parte de mim. O bom, o ruim, os erros, as lutas, e ainda assim me amasse completamente com um amor tão puro, tão profundo, que parecia quase esmagador. Observe, ele disse. E de repente, fui transportada para uma série de visões que mudariam para sempre minha compreensão sobre o jejum. A primeira visão era sobre como o jejum impacta o mundo espiritual. Vi que, quando alguém jejua com sinceridade, isso cria uma ruptura em um manto espiritual escuro que parecia cobrir a terra. Por essas aberturas, a luz e o poder do céu podiam fluir livremente, iluminando tudo ao redor. Muitos dos meus filhos, Jesus explicou, não compreendem o poder que tem através do jejum. Quando você jejua com um coração puro, buscando a mim e ao meu reino, você se torna parceiro do céu. E essa parceria tem um impacto que você nem consegue imaginar. Então, ele me mostrou o meu próprio jejum, aquele que eu estava fazendo antes do acidente. Cada dia de jejum estava fortalecendo uma conexão espiritual entre o céu e a terra, como se estivesse construindo uma ponte. Era como assistir a um músculo espiritual se desenvolvendo, ficando cada vez mais forte. Vi que minhas orações durante o jejum tinham um impacto muito maior do que eu poderia imaginar. Elas quebravam barreiras espirituais que de outra forma levariam anos para serem superadas. Depois Jesus me levou a um lugar que chamou de Salões do Tempo. Lá, vi como ao longo da história, tantos crentes haviam empreendido jejuns profundos. Vi Moisés durante seus 40 dias de jejum,
recebendo os 10 mandamentos, mas agora eu conseguia enxergar as forças espirituais em ação naquele momento. Essas visões não foram apenas reveladoras, foram transformadoras. Elas me fizeram entender que o jejum não é apenas uma prática espiritual, mas uma ferramenta divina que nos conecta diretamente ao poder de Deus. E agora, quero compartilhar isso com você. O jejum de Moisés foi algo que literalmente criou um espaço no reino espiritual, onde a glória de Deus pôde se manifestar plenamente. Essa manifestação permitiu que ele recebesse os 10 mandamentos. Naquele momento, vi claramente como o jejum abriu um portal entre o céu e a terra, permitindo que a presença divina se derramasse de forma tangível. Depois disso, vi Daniel em suas épocas de jejum. Era impressionante observar como o jejum dele não apenas fortaleceu sua própria conexão espiritual, mas também, literalmente, empurrou para longe forças espirituais malignas que estavam agindo em grandes regiões. Daniel não estava apenas orando, ele estava mudando atmosferas inteiras no mundo espiritual. E então vi algo ainda mais profundo. Foi-me mostrado como, ao longo da história, incontáveis crentes desconhecidos jejuaram, de forma fiel, sem nunca perceber o impacto real de suas ações. Vi como suas orações e jejuns mudaram cursos de eventos inteiros, afastaram tragédias e trouxeram vitórias que talvez nunca tenham entendido durante suas vidas. Nicole, disse Jesus com uma autoridade calma e amorosa, estou lhe mostrando essas coisas porque minha igreja está entrando em um tempo onde compreender o poder do jejum será essencial. As batalhas que estão por vir não podem ser vencidas apenas com oração regular. O jejum precisa ser restaurado ao seu devido lugar, como uma arma espiritual de poder. Nesse momento, Jesus me mostrou algo que me tocou profundamente. Ele revelou como o jejum coletivo, aquele em que grupos de crentes se unem para jejuar e orar, cria uma força espiritual extraordinária. Vi como esses jejuns em grupo geravam algo que parecia verdadeiras tempestades espirituais de poder. Essas forças combinadas criavam um momento de transformação espiritual tão intenso que poderiam mudar completamente o curso de cidades inteiras, até mesmo nações. Foi-me mostrado que nos tempos que estão por vir, esse tipo de jejum coletivo será crucial para alcançar avanços em situações que de outra forma seriam impossíveis. Mas, filha, Jesus alertou, nem todos os jejuns têm o mesmo impacto no reino espiritual. E então ele me revelou algo que me fez refletir profundamente. Vi jejuns feitos com a intenção errada, por aparência, para cumprir um ritual ou por obrigação religiosa, e o impacto espiritual deles era quase inexistente. Mas, por outro lado, vi jejuns realizados com humildade, arrependimento genuíno e um coração verdadeiramente voltado para Deus. Esses jejuns criavam uma energia espiritual incrível, rompendo barreiras e trazendo o céu para manifestar-se na terra. Então, ele me mostrou algo que nunca havia imaginado. Jesus revelou como o jejum não apenas afeta nossa vida espiritual momentaneamente, mas também transforma algo mais profundo, nosso DNA espiritual. Vi que quando jejuamos, nossos sentidos espirituais são ampliados e ganham uma sensibilidade maior. Jejuns prolongados, em particular, criavam novos caminhos espirituais, permitindo que as pessoas operassem em níveis muito mais altos de discernimento e autoridade espiritual. Mesmo depois que o período de jejum terminava, muitos dos meus filhos, disse Jesus, acreditam que o jejum serve para me convencer a agir. Mas o jejum não é sobre me convencer. É sobre você se alinhar comigo e com o que já estou fazendo. Quando você jejua, você afina sua frequência espiritual, a frequência do céu, e nessa sintonia, milagres acontecem. Depois disso, Jesus me mostrou como o jejum influencia diretamente a guerra espiritual. Vi crentes em jejum que pareciam vestidos com uma armadura espiritual poderosa, uma proteção adicional que lhes dava uma força especial. Suas orações eram armas precisas, atingindo alvos com uma eficiência e um poder surpreendentes. Mas também havia um aviso. Jesus me mostrou como o inimigo procura atacar as pessoas durante o jejum,
porque ele sabe o impacto espiritual que essa prática pode ter. A proteção durante o jejum é fundamental. Jesus enfatizou: permaneça sob a cobertura do meu sangue e da minha palavra. Não jejue na sua própria força ou entendimento. Dependa de mim. Finalmente, Jesus me mostrou algo ainda mais impressionante. Vi como o jejum aumenta nossa autoridade espiritual. Cada dia de jejum sincero parecia ser como uma promoção no reino espiritual. Era como assistir alguém recebendo um novo posto, um novo nível de autoridade em oração e na batalha espiritual. Entendi que o jejum não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos equipa para enfrentar as batalhas que virão com uma força renovada. Essas revelações mudaram minha vida, e espero que também possam mudar a sua. As palavras dessas pessoas tinham um peso especial no reino espiritual, como se fossem revestidas de autoridade. Suas orações não eram apenas ouvidas, elas faziam algo acontecer. Foi então que Jesus me explicou algo profundo. Lembre-se, Nicole, essa autoridade não é conquistada, ela é um presente. O jejum posiciona você para carregar essa autoridade maior, mas a verdadeira fonte dela sou eu. Depois disso, ele me mostrou algo que parecia armazéns espirituais, que ele chamou de reservatórios espirituais. Era fascinante observar como o jejum construía esses reservatórios, que armazenavam provisões espirituais que poderiam ser acessadas em momentos de necessidade futura. Vi pessoas que fizeram do jejum uma prática constante, acumulando reservas espirituais tão grandes que, quando enfrentavam tempos difíceis, tinham força e recursos espirituais para superar qualquer desafio. Mas o que tocou profundamente meu coração foi quando Jesus me mostrou como o jejum transforma a adoração. Durante períodos de jejum, a adoração parecia subir ao céu com uma fragrância especial. Era como se o sacrifício do jejum acrescentasse um elemento precioso às nossas orações e louvores. Vi como isso criava algo único, um louvor que parecia se harmonizar perfeitamente com a música celestial. Quando meus filhos adoram enquanto jejuam, disse Jesus, isso cria uma sinfonia com a adoração no céu. O sacrifício de louvor combinado com o sacrifício do jejum carrega um poder único. Logo em seguida, ele me mostrou algo que trouxe um peso à minha alma. Vi que estamos entrando em tempos de grande desafio, onde entender o poder do jejum será essencial. As provações que virão não poderão ser enfrentadas apenas com orações comuns. Vi como as batalhas futuras exigiriam que o povo de Deus operasse em níveis de autoridade espiritual, que só podem ser alcançados através de oração combinada com o jejum. Os tempos à frente, Jesus disse com seriedade, requerem que meu povo esteja espiritualmente preparado. O jejum não será uma escolha, ele será uma necessidade. Ele é uma arma espiritual que deve ser compreendida e usada com sabedoria. Em seguida, ele me mostrou como o jejum quebra correntes espirituais. Essas correntes representavam vícios, opressões e até maldições geracionais que mantinham as pessoas presas. Foi impressionante ver como, quando alguém jejua e ora com fé e intenções puras, essas correntes começavam a enfraquecer, até que finalmente se rompiam. O que veio a seguir me emocionou profundamente. Jesus revelou que quando jejuamos, estamos na verdade nos unindo ao seu ministério de intercessão. É como se nos juntássemos a ele em sua obra contínua de orar pela humanidade. O mais surpreendente, vi que isso trazia alegria ao seu coração, uma alegria real, quase tangível. Ele se alegrava ao ver seus filhos escolhendo negar a si mesmos para colaborar com seus propósitos eternos. Nicole, ele disse com ternura e firmeza, quando meus filhos jejuam com corações puros, isso move meu coração. Não se trata de ganhar meu amor, porque você já o tem completamente. Trata-se de se alinhar comigo e meus propósitos de formas mais profundas. Por fim, Jesus me mostrou algo surpreendente. Vi como o jejum desbloqueia heranças espirituais. Era como se o jejum limpasse poços antigos, cheios de entulho, permitindo que fontes espirituais há muito esquecidas voltassem a jorrar.
Algumas dessas heranças espirituais estavam bloqueadas por gerações, mas o jejum das pessoas estava restaurando o acesso a essas bênçãos. E então ele me mostrou pontes espirituais, que o jejum constrói. Essas pontes conectavam o reino espiritual ao físico, trazendo bênçãos e respostas que mudavam vidas. E ali, naquele momento, entendi que o jejum não é apenas uma prática. É um ato de fé que nos conecta diretamente ao coração e aos propósitos de Deus. Essas pontes espirituais eram impressionantes. Elas conectavam diferentes aspectos da obra de Deus, criando verdadeiras estradas para que seu poder fluísse livremente. Era fascinante ver como o jejum de alguém, feito com sinceridade, podia construir conexões que Deus utilizaria muito tempo depois que o jejum tivesse terminado. Era como plantar sementes espirituais que germinavam em tempos e lugares inesperados. Foi então que Jesus me revelou algo extraordinário sobre o jejum e a multiplicação espiritual. Ele me mostrou como, quando jejuamos com corações puros e intencionais, Deus multiplica o impacto espiritual de maneiras que não podemos nem começar a imaginar. Vi o jejum de uma única pessoa criar ondas no reino espiritual, que se expandiam para afetar comunidades inteiras. Essas ondas não paravam, continuavam reverberando por gerações, transformando vidas muito além do alcance imediato daquela pessoa. O impacto espiritual do jejum, Jesus explicou, frequentemente vai muito além do que você pode perceber no reino físico. Muitas vezes, os frutos mais significativos do seu jejum só serão revelados na eternidade. Ele também me mostrou como o jejum está profundamente ligado ao tempo espiritual. Nem sempre jejuamos para obter uma resposta imediata. Muitas vezes, Deus nos chama a jejuar para nos preparar para algo que Ele sabe que está por vir, mesmo que ainda não possamos entender. Vi como o jejum fortaleceu pessoas espiritualmente, preparando-as para desafios que elas nem imaginavam que enfrentariam. Nos tempos que virão, Jesus disse com firmeza: meus filhos precisarão aprender a jejuar, não apenas como resposta a crises, mas como preparação para o que eu sei que está chegando. O jejum será uma ferramenta essencial de preparação espiritual. Depois disso, ele me mostrou como o jejum afeta diretamente nosso discernimento espiritual. Era como se o jejum ajustasse nossa antena, sintonizando-a perfeitamente à frequência celestial. Vi como pessoas que faziam do jejum uma prática constante desenvolviam uma sensibilidade muito maior à orientação do Espírito Santo. Elas podiam captar sinais e direcionamentos divinos com uma clareza que parecia impossível sem essa prática. Mas o mais transformador foi quando Jesus me mostrou como o jejum aprofunda nossa intimidade com Ele. Ele me fez sentir como o jejum criou um espaço especial em nosso interior, um espaço onde Sua presença pode habitar de maneira mais profunda e transformadora. O jejum, ele disse, não é apenas sobre poder espiritual ou romper barreiras. É sobre me conhecer mais profundamente, criar comunhão e permitir que minha presença transforme você de dentro para fora. Quando meu tempo no céu estava chegando ao fim, Jesus compartilhou comigo uma última mensagem que ficou gravada em minha alma. Ele me mostrou que estamos entrando em tempos desafiadores e que compreender o poder do jejum será mais importante do que nunca. Vi como Deus está chamando o seu povo de volta ao jejum bíblico como uma preparação essencial para os dias que virão. Diga-lhes o que você viu, ele ordenou com amor e autoridade. Diga-lhes que estou chamando minha igreja de volta ao jejum bíblico. O tempo está curto e meu povo precisa entender essas verdades. Antes que tudo desaparecesse, Jesus olhou para mim com tanto amor e ternura que parecia que meu espírito não poderia conter aquela emoção. Suas palavras finais ecoaram em meu coração. Lembre-se, Nicole, o poder não está no jejum em si. O poder está em mim. O jejum é apenas o meio pelo qual você se alinha ao que eu já estou fazendo e ao que eu já desejo realizar. A próxima coisa que me lembro foi de abrir os olhos no hospital. Ao meu redor, médicos e enfermeiros estavam perplexos, com expressões de descrença. Eles não conseguiam compreender como eu estava viva depois de ter sido clinicamente declarada morta por mais de 17 minutos. E mais surpreendente ainda, eu não tinha nenhum dano cerebral.
nenhuma sequela do trauma. Eles chamaram de milagre, e estavam certos. Mas a verdadeira magnitude do que aconteceu, só eu sabia. Quando pensei que Deus já havia me revelado tudo o que eu precisava saber, através da minha primeira experiência de quase morte, Ele tinha algo ainda mais profundo para me ensinar. Isso aconteceu cerca de 3 meses depois da minha primeira EQM, durante um período intenso de jejum e oração. Desta vez, não houve um acidente ou uma situação externa. Foi algo inexplicável, o que os médicos chamariam mais tarde de um evento cardíaco sem causa aparente. Aconteceu enquanto eu orava em meu quarto, sozinha com Deus. Meu coração parou por exatos 4 minutos e 12 segundos. Mas nesses poucos minutos, algo extraordinário aconteceu. Fui novamente transportada para aquele reino indescritível de luz viva. Assim que cheguei, senti um propósito claro. Deus tinha mais para me mostrar, algo essencial que eu precisava compreender sobre o jejum. Jesus estava lá, como antes, irradiando amor, poder e uma autoridade inconfundível. Mas desta vez, havia algo diferente em sua presença. Ele estava mais próximo, quase como um amigo íntimo, pronto para compartilhar algo precioso. Nicole, ele disse: "Eu trouxe você de volta para mostrar o fruto do que você aprendeu", e compartilhou. De repente, uma visão tomou forma diante de mim. Era como se eu estivesse olhando para um panorama espiritual, uma visão ampla do impacto que o testemunho sobre o jejum havia gerado. Vi fluxos de luz, os mesmos canais espirituais que tinha visto antes, agora se multiplicando pelo mundo. Cada fluxo representava uma pessoa que, ao ouvir o que Jesus me mostrou, começou a compreender e praticar o jejum bíblico. "Olhe", ele disse. E então vi vidas sendo transformadas, de maneiras que me deixaram sem palavras. Vi pessoas sendo libertas de vícios que haviam prendido suas almas por anos. Vi curas milagrosas acontecendo, trazendo nova vida a corpos antes marcados pela dor. Vi famílias e relacionamentos sendo restaurados. Mas o que realmente tocou meu coração foi testemunhar os momentos íntimos que essas pessoas tiveram com Jesus durante seus jejuns. Cada sacrifício, cada prato renunciado, criava um espaço especial onde uma comunhão profunda com Ele podia florescer. "Você entende?" Jesus perguntou, sua voz cheia de amor. "O que eu lhe mostrei não era apenas para você. Era para minha igreja, minha noiva amada. Cada verdade que você compartilhou, plantou sementes. Agora essas sementes estão florescendo, e o fruto é maior do que você pode imaginar." Então, ele me mostrou algo que me fez chorar de emoção. Cada vez que alguém aplicava as verdades sobre o jejum em sua vida, isso criava um efeito no reino espiritual, ondas que não apenas impactavam a pessoa, mas também as gerações futuras. Essas ondas estavam construindo algo poderoso, algo que parecia um avivamento, preparando o mundo para uma obra maior de Deus. "Os tempos que virão", Jesus disse, com um tom de urgência, "exigirão que meu povo caminhe em níveis de autoridade espiritual que nunca antes experimentaram." O que eu lhe mostrei sobre o jejum não é apenas uma opção. É uma preparação essencial para o que está por vir. Então, ele me mostrou como a compreensão coletiva do jejum estava criando uma dinâmica espiritual totalmente nova em sua igreja. À medida que mais e mais pessoas começavam a entender e praticar o jejum bíblico, sua autoridade espiritual se combinava, empurrando as trevas de maneiras que nunca antes haviam acontecido. "Diga-lhes novamente", Jesus disse, desta vez com uma autoridade profunda. "Mas agora fale com a convicção de quem viu os frutos. Diga-lhes que estou chamando minha igreja de volta ao jejum bíblico, não como um ritual ou obrigação, mas como uma preparação para o maior derramamento do meu espírito que eles já testemunharam." E com essas palavras, Jesus olhou para mim com um amor tão profundo, que parecia que meu espírito não podia conter. "Lembre-se, Nicole", ele disse, "o poder não está no jejum em si, está em mim. O jejum é apenas o meio pelo qual você se alinha ao que eu já estou fazendo e ao que desejo realizar." Quando voltei a mim, estava deitada em um quarto de hospital,
A equipe médica parecia atônita. Eles não podiam acreditar que eu estava viva após mais de 4 minutos sem sinais vitais. Ainda mais surpreendente, não havia nenhum dano em meu coração ou cérebro. Eles chamaram de milagre, e estavam certos. Mas o que realmente aconteceu vai muito além do que eles poderiam compreender. Jesus me mostrou algo que nunca esquecerei. Cada pessoa que abraçava as verdades sobre o jejum se tornava como um farol espiritual, irradiando luz em meio à escuridão. Era uma visão tão poderosa. Vi como essa luz empurrava as trevas para longe, protegendo famílias, transformando comunidades e até influenciando nações inteiras. Mas Jesus fez questão de enfatizar algo fundamental. O poder não está no jejum em si. O verdadeiro poder vem da fidelidade de Deus, em honrar o humilde sacrifício de seus filhos. Lembre-se disso, Nicole. Ele disse, enquanto minha experiência celestial estava prestes a terminar. Eu não mostrei essas coisas apenas para que você compreendesse. Mostrei para que você pudesse ajudar meu povo a entender. O tempo é mais curto do que eles pensam, e minha igreja precisa estar preparada. Então, pouco antes de tudo começar a desaparecer, ele me deu uma última mensagem, cheia de amor e urgência. Diga-lhes que eu não os chamo ao jejum para ganhar meu amor. Eles já têm isso completamente. Estou chamando-os ao jejum porque quero confiar a eles meu poder. As trevas estão aumentando, mas através da oração e do jejum, minha luz neles brilhará ainda mais forte. Quando retornei ao meu corpo pela segunda vez, senti uma certeza absoluta sobre o propósito dessas experiências. Tudo o que Deus me mostrou sobre o jejum não era apenas verdadeiro. Era profundamente real, confirmado tanto nas Escrituras quanto na vida de crentes que já haviam começado a aplicar essas verdades. Essa segunda experiência não foi apenas uma confirmação, mas uma convocação. Eu estava tomada por uma convicção mais profunda do que nunca. Jesus está chamando sua igreja para redescobrir o poder do jejum bíblico. E isso não é para manipular Deus, ou para tentar ganhar seu favor. Não. É sobre se posicionar para ser um parceiro ativo do céu, especialmente nestes tempos tão críticos. Agora, pense comigo. A questão não é se Jesus está nos chamando para jejuar. Isso está mais claro do que nunca. A verdadeira questão é como você vai responder. Você vai atender ao chamado de Jesus para se preparar através da oração e do jejum? Você está disposto a abraçar essa ferramenta espiritual? Ou vai deixar o medo, o cansaço ou a complacência te impedir? Se você está ouvindo isso agora, acredite, não é por acaso. Jesus está falando diretamente ao seu coração. Ele está te convidando para uma compreensão mais profunda do jejum. Não como um peso ou uma obrigação religiosa, mas como uma oportunidade única de se alinhar com o céu. Não deixe nada te impedir de dar esse passo. O reino espiritual é mais real do que qualquer coisa que possamos enxergar com nossos olhos físicos. E através do jejum bíblico, temos a chance de nos tornarmos parceiros do céu, impactando não apenas nossas próprias vidas, mas gerações que estão por vir. O momento é agora. O chamado de Jesus é claro. Ele está esperando. A pergunta é: você vai responder? Nicole, muito obrigado por compartilhar essa experiência tão transformadora com a gente. O que você viveu e as revelações que recebeu são um chamado direto para todos nós. A mensagem é clara. O jejum não é apenas uma prática espiritual. É uma oportunidade de nos alinharmos com os propósitos de Deus, de sermos parceiros do céu em um tempo tão crucial. Suas palavras nos lembram que, mesmo em meio às trevas que crescem ao nosso redor, a luz de Jesus pode brilhar ainda mais forte em nós. Quero também agradecer a cada um de vocês que ficou até o final deste vídeo. Isso mostra que vocês têm sede por algo maior, por uma conexão mais profunda com Deus. Que vocês sejam grandemente abençoados por esse tempo investido em ouvir e refletir. Que o Espírito Santo toque cada coração e traga direção, força e paz para enfrentar os desafios que estão por vir.
Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E lembre-se, Jesus está chamando. O momento de responder é agora. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.